Quero ministrar nessa noite sobre o tema As 7 características de Davi. Você pode repetir comigo? As 7 características de Davi. Você acredita que tem pessoas que a gente olha para ela e não consegue extrair nada? Sim ou não? Infelizmente, sim. Toda pessoa é um potencial. Mas existem aquelas pessoas que se anulam na vida. Elas se anulam tanto na vida física, quanto na vida terrena, quanto na vida espiritual. Você olha para a pessoa, infelizmente, você define essa pessoa como um ser insignificante. Por outro lado, na própria palavra de Deus, você vê também outras pessoas, outras situações em que pessoas olham para outras e conseguem discriminar adjetivos, coisas, ações maravilhosas, dignas de ser louvadas. E Davi não é diferente, é um grande personagem bíblico e também até hoje celebrado como Davi Meller, rei Davi, na nação de Israel, o maior rei considerado na história dos judeus. E aqui, no capítulo de número 16, nós estamos tratando do momento em que Deus se dirige ao profeta Samuel, porque Samuel estava, parece-me que tendo piedade de Saul. E Deus se dirige a Samuel dizendo: profeta, até quando tu vais ter dó de Saul, uma vez que eu o rejeitei? Deus se declara, diferentemente de algumas teologias, que apresenta a Deus como amor e somente como amor, como se Deus não fosse justiça. Mas Deus vai para Samuel e diz: não, Samuel, eu já rejeitei Saul. Vai à casa de Jessé o belemita e unge um dos seus filhos, da qual eu tenho provido como rei para mim. E aí, quando o profeta Samuel unge ali Davi como rei, o Espírito do Senhor se retira de Saul e Saul começa então a ser atormentado. A partir do verso 14, o texto diz que o Espírito se retira e o espírito mau, ele toma posse de Saul e começa a atormentar a vida de Saul. Infelizmente, eu tive uma experiência de ter que ir orar por uma mulher de oração. Se os irmãos não sabem, muitos, a minha origem é assembleiana. E a Assembleia de Deus, ainda hoje, ela cultiva uma programação chamada Círculo de Oração, onde as irmãs principalmente se reúnem e oram constantemente pela Igreja de Deus. E eu tive a infelicidade de ter que ir orar na casa de amigos por uma irmã que compunha outrora o círculo de oração. Mas agora, aquela irmã estava no fundo da rede, constantemente sendo possessa por espíritos malignos. O fim daquela irmã foi lamentável, foi triste. E enquanto Saul está sendo atormentado, surge uma ideia, porque um crente cheio do Espírito Santo é necessário. Um crente com a unção divina, ele é necessário. Um crente em chamas para o mundo em trevas é necessário. Davi atormentado, Saul atormentado, as pessoas olham, não sabem como resolver, e alguém tem uma ideia:
literatura judaica diz que a pessoa que vai apresentar a Davi como candidato é o mesmo sacerdote conhecido como Doeg, que vai aparecer nas literaturas dos reis e também de Samuel. E alguém diz: nós precisamos de um jovem talentoso que saiba tocar, para que esse espírito maligno suma da presença do rei. E aí então a literatura diz que essa pessoa, Doeg, então se apresenta e diz: eu conheço um jovem, ele é filho de Jessé, de Belém, ele sabe tocar, e não somente isso, ele é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Deixa eu te falar duas coisas para entrar nas características de Davi. Primeiro, você está sendo notado. Você está sendo notado. As pessoas sabem discriminar se você é crente de fato ou não. As pessoas sabem discriminar se você é cheia do Espírito Santo ou não. Segundo, mudanças acontecem rápido. Davi não imaginava que de uma hora para outra ele estaria diante do rei. Mas escute uma coisa, a sorte, ela existe. Os sacerdotes lançavam sorte. Tem gente que quando a gente usa a palavra no meio cristão, rapaz, tu teve sorte, aí diz assim: para lá, sangue de Jesus tem poder. Crente não tem sorte do jeito que ele idealiza. Mas o que é sorte? Sorte do hebraico é formado pela junção de três palavras: tempo, preparo e lugar. Tem sorte quem está preparado. Tem sorte quem está no lugar certo e na hora certa. Então Davi era um jovem crente, Davi era um jovem talentoso, Davi era um jovem corajoso, e na primeira oportunidade que ele teria de mostrar o seu talento, o nome do Senhor seria glorificado. Com as oportunidades que você tem, Deus está sendo exaltado? Se Deus te abriu uma grande porta hoje, será Ele exaltado ou o nome do Senhor será blasfemado por causa de você? O apóstolo Paulo, combatendo na carta aos Romanos os ciúmes dos judeus por causa dos gentios que agora diziam assumir a fé no Salvador, Paulo diz: olha, o nome dos judeus é blasfemado dentre os gentios por causa de vós mesmos. Mas Davi era um jovem preparado, além disso, era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando teve a oportunidade, ele glorificou o nome do Senhor através de suas ações. Então, Doeg disse: olha, Davi, ele sabe tocar. Os judeus, eles mantêm essa tradição de passar profissões para os seus filhos. Eles não são malogrados, eles não são à toa. Os pais, eles têm essa preocupação em educar os seus filhos, em conduzir, em apontar a direção dos seus filhos para algum lugar. É desse princípio que Salomão vai dizer: ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Isso é um princípio, é claro, que nós tomamos para a gente, aplicamos no reino espiritual, e que muitos pais negligenciam nessa missão. Mas você como pai, você como mãe, você como líder de família, você tem que dar uma direção para o seu filho, apontar o caminho para os seus filhos, para que ele possa ter uma profissão, para que ele não fique perdido. E Davi, ele tinha essa habilidade em saber tocar instrumentos. A nossa cultura brasileira, é comum os jovens terminarem o ensino médio sem saber o que vão fazer. Por quê? Não tem direção, não tem apontamento, estão perdidos como que no escuro.
Você precisa mudar essa reprogramação do teu lar. Principalmente nós, como cristãos, nós devemos saber como caminhar nesse mundo, como direcionar os nossos filhos, porque o adversário está aí. E Pedro já diz, como um leão buscando a quem possa tragar. Se você não der direção para a sua casa, o inimigo vem e traga. Então Davi era direcionado. Davi sabia tocar, Davi tinha destreza, aleluia, naquilo que ele fazia, tocava muito bem os seus instrumentos. Segundo, Davi era valente, sabe tocar, é valente. Isso a gente pode ver mais à frente no capítulo de número 17, quando na grande batalha representativa entre Davi e Golias, onde o exército se acovarda diante do grito do adversário. Golias gritou bem alto, desafiou, não tem homem aí para que eu possa lutar, eu quero um homem. E o texto vai dizer que durante 40 dias um exército não encontrou um homem para combater com aquele gigante. Davi vai levando alimento para os seus irmãos, um lanche. Quando houve aquele desaforo, Davi não levava desaforo para casa, literalmente, mais tarde a gente vai ver isso. Não levava desaforo para casa. Defendia os seus princípios com unhas e dentes. Quando Davi toma cabo da situação, toma ciência da situação, alguém informa o que está acontecendo, Davi não pode. Não pode. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo, Deus nos dará esse gigante. Hoje mesmo, os urubus vão comer a carne dele. E o povo dizendo, Davi, rapaz, larga isso de mão, esse homem é gigante, tu é menino, ele é guerreiro. Davi disse, não, isso é um incircunciso. Quem tem que gritar mais alto aqui é o povo de Deus. E quantos de nós não perdemos a família por confundir amor com covardia e perdemos a nossa casa, porque não temos coragem de dizer um não para os nossos filhos? Quantas famílias destruídas, quantos casamentos destruídos, quantas igrejas destruídas. Você anda pela Europa, muitas igrejas viraram mesquitas, outras viraram boates, outras viraram museus. Isso aqui não está longe de acontecer no Brasil, não. Por quê? Porque o mundo entra na igreja e ninguém tem coragem de falar nada. Mas a palavra é o antiofídico de Deus. A palavra tem que continuar sendo pregada. Porque o mundo, ele tem que ser da porta para lá, daqui para cá, tem que ser verdadeiro adorador. E quem passar para cá, tem que viver conforme a palavra. Porque quem tem que falar mais alto na igreja, cadê o povo de Deus? Levanta a mão aí. A voz que tem que ser ouvida é a voz de Deus. O crente tem que ser valente, meu irmão. E a igreja brasileira está acovardada. A igreja brasileira está perdendo espaço. Porque todo mundo se cala. Todo mundo fica só olhando. Pensando que não vai chegar e chega. Nos nossos lares, somos afrontados nos nossos princípios. A gente olha algumas coisas e ninguém diz nada. Não, é preciso ser valente. Porque se você não gritar mais alto, o mal não dá trégua. E Davi era valente. Como é que é? Aqui, não. Na minha casa, não. Na minha família, não. E o crente, para dizer não, ele tem que estar, obviamente, abalizado na palavra de Deus. E se não tiver palavra, meu irmão, o diabo vai cirandar.
Ele foi para cima de Jesus. Jesus disse, não, Satanás, assim não, aqui tem Bíblia. Se a doutrina é frouxa, é idolatria. Foi disso que Esaú foi chamado lá aos Hebreus. O pessoal diz Jacó é enganador. Jacó não era enganador, Jacó era valente. Esaú vendeu o direito de primogenitura. Jacó disse, tu não quer? Pois eu vou pegar a segunda parte, a mão do meu pai que bota em cima. Mais tarde Deus vai dizer, amou a Jacó e aborreceu Esaú. Mais tarde, Hebreus, não sejam profanos, como foi Esaú. Você vê Deus falar com Esaú? Fala com Jacó, porque Jacó corria atrás daquilo que queria. Jacó era valente, Esaú era profano, adoração frouxa. Então Davi chega e diz, não, aqui não. Quem tem que falar é a palavra. Quem tem que falar é o homem de Deus, é a mulher de Deus, é o servo de Deus. É a verdadeira adoração. Terceiro, Davi era animoso. Davi era alegre, irmãos. Davi não vivia a vida dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Davi era alegre, era brincalhão, era divertido. Ser triste é até pecado. Andar amargurado é pecado. Por isso Paulo diz na carta aos Filipenses 4,4, dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando você lê Eclesiastes capítulo 9, você vai ver o sábio dizendo o seguinte, que as coisas boas e ruins acontecem por abastardo e por liso. Acontece para quem tem Deus e quem não tem. Pode ler Eclesiastes 9. Quando chega no versículo 8, ele diz assim, ó, em todo tempo sejam brancas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E aí no meio pentecostal, isso é pregado como santidade, a roupa branca e óleo como unção. E naquele contexto não é. Porque o sábio, o pregador, ele está dizendo o seguinte, ele está falando das situações da vida. E quando ele chega no 9, ele diz vestes brancas e ungido a cabeça com óleo. É o seguinte, as vestes brancas ali são vestes de festa. E o óleo é equivalente àquela mensagem que Jesus diz, ó, quando tu jejuar, não é preciso tu ficar parecendo que tu é mais crente que os outros, não. Lava a tua cabeça e unge tua cabeça com óleo. É como se dissesse, pá, passa um gel nesse cabelo, meu irmão. Está acontecendo um problema, não é preciso tu estar andando como um miserável para aparentar para os outros que tu sofre. Não, em todo tempo sejam brancas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Levanta a cabeça. Dias bons acontecem para o rico e para o pobre, ele está dizendo lá, para o que adora e para o que não adora. Mas ei, te alegra em todas essas situações. Davi era animoso, não tinha tempo ruim com Davi. Davi sofreu uma perseguição implacável do rei Saul, mas Davi ainda teve a habilidade de formar seguidores, com tanta perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, mesmo preso, escreve a carta aos Filipenses, e diz lá que é conhecida como a carta da alegria no meio da teologia. Ser alegre ou com alegria, essa expressão em hebraico tem a mesma formação da palavra pensamento. Ser alegre em hebraico ou com alegria tem a mesma formação da palavra pensamento. Significando o quê? Que não devemos permitir que os problemas dominem a nossa mente. Não podemos permitir que os problemas dominem a nossa mente. E eu lembro agora de uma história que certa vez um homem se dirigiu a um sábio e ele
estava atordoado, porque a mente dele estava confusa, cheia de problemas. E ele contou isso para o sábio. Foi falar dos seus tormentos. E o sábio Adailto disse: esse problema eu não consigo resolver. Tu tem que viajar até o sábio Marcelo. Ele mora na Espanha. E aí aquele senhor foi atormentado. Viajou, chegou na Espanha, um frio horrível, de rachar, de doer o espinhaço. E ele localizou o endereço e viu pela vidraça da janela que dentro da casa havia alguém. E ele lá fora, naquele frio, ele começa a bater na porta, Ele começa a bater alto e vê que quem está lá na lareira não se movimenta. E ele começa a bater. E Marcelo não se movimenta. Depois de um tempo, o pastor Marcelo vem, abre a porta, deixa aquele homem atormentado entrar. Senta ele, deixa ele se aquecer no fogo. Serve para ele uma bebida quente. E aí vai conversar com aquele homem. E antes dele contar as suas tormentas para o pastor Marcelo, ele fica encucado e ele pergunta: meu amigo, eu notei que o senhor estava em casa todo o tempo que eu bati a porta. E por que o senhor demorou tanto para abrir a porta? Aí o sábio disse: olha, a casa é minha. Eu abro a porta a hora que eu quiser e para quem eu quiser. Agora, pode levantar e ir embora. Você veio aqui só para aprender essa lição. Nós temos a chave do nosso pensamento e do nosso coração. Nós permitimos quem destrói a nossa vida ou não. É isso que acontece com Davi. Golias grita: tem algum homem aí? O exército de Israel temeu. Davi disse: não. A minha mente está bloqueada para a derrota. A minha mente está bloqueada para incircunciso. A minha mente está bloqueada para a heresia. A minha mente está bloqueada para o blefe. Eu acredito no que diz a palavra de Deus. É ela que domina a minha mente. E eu vou seguindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que pensamentos bons, pautados na palavra de Deus, possam dominar a tua mente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não deixe o medo te dominar. Não deixe a preocupação te dominar. Aleluia. Mas deixe a palavra dominar teu pensamento. A outra característica de Davi era que Davi era homem de guerra. Nós já falamos que ele sabia tocar, que ele era valente, que ele era animoso, não deixava coisas positivas dominá-los. E agora, homem de guerra. Quem tem guerra aí? Levanta a mão. Todo mundo tem luta. Alguém já disse que a vida é combate, que aos fracos abate, mas aos fortes e corajosos só tem a enaltecer. Mas para nós lutarmos, é preciso nós sabermos lutar as nossas guerras. É preciso saber combater. Paulo disse, olha, combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. E Davi sabia combater. Quando ele vai diante de Golias, todo mundo com medo, todo mundo assustado, todo mundo caiu pelo blefe, todo mundo olhou para o arcabouço de Golias e correu.
Davi pegou a funda, porque Davi sabia que a forma eficaz de derrubar Golias era justamente com a funda. Quando você abre Juízes capítulo 20, verso 16, você vai ver que essa prática existia. E que só na tribo de Benjamim haviam 700 homens canhotos que atiravam a pedra com a funda e não erravam a um fio de cabelo. Então só na tribo de Benjamim haviam peritos. Davi, em algum momento da sua vida, aprende a arte do fundibulário, aquele que atinge alguém com a funda, que atira com a funda. E como Golias era da infantaria, ele ia com lança, com escudo, ia com a couraça, com vestido de bronze pesado, ele não tinha mobilidade. E se fosse os da cavalaria, a funda também resolveria, porque era o que tinha mais mobilidade. E segundo os estudiosos, Golias, nos quase seus 3 metros de altura, uma pessoa com essa altura, ela já sofre de diplopia visual, olha 2 coisas ao mesmo tempo. Por isso ele disse para Davi, tu pensa que eu sou cachorro, tu vem a mim com paus, no plural. Porque Davi com um cajado de pastor, ele olhou 2, mas não viu a funda na mão de Davi. E Davi sabia que essa era a melhor forma de derrubar Golias. E Golias, quando deu brecha, menosprezou Davi. Davi, sendo pastor, tinha noção de tempo e espaço, porque ele não ficava no campo de forma malograda. Não é porque você é crente que você vai ter sucesso de qualquer forma. Crente tem que orar, crente tem que agir com sabedoria, crente tem que estudar, crente tem que ter alta performance, sim. Por que Davi foi chamado? Toca bem, é valente, homem de guerra, e o Senhor é com ele. Eu me lembro agora quando acharam Jonas no porão, alguém perguntou para ele, tu é quem? Qual é a tua terra? Qual é a tua profissão? Se fosse o pastor Rodrigo, olhava para ele e dizia assim, tu jogou aonde, rapaz? Maranhense, né? Usava maranhense. Tu jogou aonde? Quem é tu? Então, é preciso saber combater as guerras. Aí tem crente que está passando guerra, ele só vive chorando, desesperado, correndo nas barbas do pastor Adailton, do pastor Marcelo, do pastor Rodrigo, do pastor Raimundo, e assim vai. Mas ele não para pensar, para refletir quais são as possibilidades de vitória. Então o crente precisa ter alta performance. Eclesiastes 10:10 diz que para você, se você tiver a oportunidade de cortar uma árvore, você primeiro vai ter que afiar o machado, meu irmão. Se tu vai ter a oportunidade de afiar a árvore, tu não vai pegar um machado enferrujado e sair batendo, tu vai só suar. O lenhador que afiar o machado, ele vai ser mais cirúrgico. Então é preciso saber combater. É preciso ter alta performance, sim. A outra característica de Davi era homem sisudo em palavras. E isso a gente tem dificuldade no Brasil, mesmo que alguém diga que o Brasil é um país cristão. O que significa isso, pregador? Davi tinha a palavra. Davi tinha palavra. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 5,37, diz assim, seja o vosso falar sim, sim, e o que passa disso? É jeitinho brasileiro? Aí depois dizendo aí que eu que pego pesado, né? Não, Jesus diz assim, o que passa disso é procedência maligna, irmão. Se tu não fala retamente, se tu não tem palavra, tu está prestando um serviço para Satanás. É Bíblia, meu irmão. E Davi era homem sisudo em palavras. E aí a gente pode ver isso, a preocupação de quem conhecia Davi, 1 Samuel 25:25. Na casa de Nabal,
Davi, quando fugia de Saul, ele ficou pelos campos, ajudou os pastores de Nabal a cuidar das ovelhas do rebanho, e o texto diz que enquanto Davi estava lá, ninguém roubou uma ovelha. Só que Davi fez por fazer. E aí Davi soube que Nabal estava matando as ovelhas, e disse: rapaz, pede para Nabal mandar pelo menos uma farofa de bode para a gente, rapaz, de ovelha. Aí o criado chegou lá: meu senhor, Davi estava com a gente, ninguém encostou, ninguém roubou, se a gente estivesse lá não ia dar conta, dá um bode aí, um cabrito, uma ovelha para esse homem aí, manda menos na bexiga. Nabal olhou: pai, quem é Davi, rapaz? Davi jogou aonde? Veio de onde? Aí Davi, levaram o recado para Davi. Davi disse: foi isso que ele disse? Vai morrer todo mundo. Agora, meu irmão, quando ele disse foi Davi que disse, não tem perdão. Escreveu, não leu, o pau comeu. O servo saiu voar e só Davi falou que vem aí, vai matar todo mundo. Abigail ficou preocupada. Davi disse, por quê? Davi tem palavra. Se Davi disse que vai chegar às 10 horas da manhã, Davi chega às 10 horas da manhã. E se acontecer algum imprevisto, Davi liga. Davi é homem. Davi é crente. Se prometer pagar, paga. Se acontecer um imprevisto, Davi liga e diz: ô meu irmão, aconteceu um imprevisto. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E por que Davi tem que estar perante o rei? Porque Davi é homem sisudo de palavras. E Salomão diz: viste o homem diligente em seu caminho, não ficará entre os de baixa sorte, perante os reis será posto. E é isso que está acontecendo aqui. Quem é Davi? Toca bem. Homem de guerra. Sisudo em palavras. Aleluia. Fala e faz. O crente tem que ter palavra, meu irmão. A gente vê o povo brincando, fulano falou e rindo, isso é ridículo, meu irmão. O crente tem que cumprir palavra. O que passa disso é um serviço para Satanás. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Sim, sim, não, não. Davi sisudo em palavra. Sexta e penúltima, Davi era um homem de gentil aparência. Davi era um homem bonito. Davi era um homem agradável. Davi era uma pessoa que sabia se portar. E aí tem gente que diz assim: não, meu irmão, aparência de crente não importa, não. O que importa mesmo é o coração. Aonde que ele viu isso, meu irmão? Aonde foi, meu irmão? Nós foi no livro dos 7 graus da maçonaria. Quando você abre a palavra na primeira carta de Tessalonicenses 5:22, Paulo já começa: abstende-vos de toda a aparência do mal, e o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. A mulher olhou da sua janela, Eliseu passando, e disse: ali vai um homem de Deus. Porque o crente, ele não só tem que ser crente, ele tem que parecer. Quando você olha alguém suspeito na rua, que hoje está a ideia do preconceito, né? Mas eu duvido que você fique. Isso é hipocrisia, meu irmão. O crente não tem só que ser, ele tem que parecer. A pessoa não tem que desconfiar, ela tem que saber que você é um homem e que você é mulher de Deus. Se a aparência não importa, então me diga, porque em 1 Samuel 9:2, Samuel diz: e do peito para cima não havia ninguém mais bonito do que Saul no seu tempo. Se a aparência não importa, então por que Samuel diz, 1 Samuel 16:8, qual nós lemos, Davi era um homem de gentil presença. Se a aparência não importa, não tem nenhum efeito, então por que Golias é discriminado em 1 Samuel capítulo 17, de 4 a 7? Se não importa, porque
Paulo diz para nós nos abstermos de toda aparência do mal. É porque importa, irmão. O crente tem que ser e parecer. Todo grupo ele tem uma característica, não é? Se você olhar um roqueiro, você sabe que é um roqueiro. Se você olhar um assembleiano, você sabe que é um assembleiano. Aí alguém vai dizer assim, irmão, eu fiz teologia. Ô, irmão, e eu aprendi que isso é cultura. Opa. Cultura é local. Diga comigo, cultura é local. Doutrina é universal. Cultura, vamos lá. Calma aí, não é para repetir não. Vamos lá, quantos já cresceram ouvindo isso aqui? Só o pastor Adeildo não é dessa época não. Assembleiano veste saia e batista veste calça. Levanta a mão. Todo mundo, né? Ouvimos isso. Está errado? Não. Isso é cultura. E onde está a doutrina nisso? Doutrina é o seguinte. Existe mulher de calça que está mais bem vestida que muitas mulheres de saia. Amém? Amém. Existem mulheres de saia que às vezes se vestem muito melhor do que uma mulher de calça. Amém? Então, onde está a doutrina na vestimenta? Pudor. Não importa se você está de vestido, se você está de saia, se você está de não sei o que mais aí, que eu não sou bom em nome de roupa, mas você tem que ter pudor na sua vestimenta. A geografia do seu corpo fica para o seu marido. As vestes do crente não é só para mulher não, é para homem. Tem que ser santa. Quando Deus estabelece o serviço sacerdotal, Ele diz, bota aí na testa do sacerdote, santidade convém ao Senhor. A doutrina é universal. Você pode estar de calça, de saia. Isso é cultura, calça, saia. Mas a doutrina tem que ter pudor. Esteja de calça, bem vestida. Esteja de vestido, bem vestida. Esteja de saia, bem vestida. Para a glória de Deus. Que a geografia do seu corpo é só para o seu casamento. Ah, pastor, isso aqui não é culto de doutrina, a palavra de Deus é doutrina. Deus diz lá em Deuteronômio, goteje a minha doutrina como orvalho. Deus diz para Isaías, a minha palavra é como chuva serôndia que rega a terra. Uma vez que ela vai, ela não volta vazia. A palavra de Deus é doutrina. Quando eu estou falando de palavra de Deus, eu estou falando de doutrina. E se você gosta, se você ama só aquilo que você gosta da palavra e rejeita só o que não gosta, você não ama da palavra, você ama a si mesmo. Porque quantos vieram aqui para ouvir a palavra? Quantos vieram aqui para ouvir a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Então a aparência, gentil presença. Você já viu quando você chega numa entrevista? Como é que você vai para uma entrevista? Você se veste como gente, não é? Quantos viveram um tempo aí que você podia falar para o ímpio o que fosse? Nós vamos na igreja. Ah, meu amigo, eu não vou porque eu não tenho roupa. E não era desculpa, não. Ele queria vir vestido, né, pastor Deus? Queria vir vestido. Aí uma vez, estava discutindo uma igreja ali, eu dava aula do discipulado. Aí, meu irmão, tinha umas irmãs decanas na igreja. Estava se exibindo demais. Eu ensinando para as irmãs do discipulado, para as irmãs ter pudor, e as da casa, Satanás tinha rasgado as roupas tudinho. Rasgou. Aí a gente reuniu, eu digo, meus irmãos, eu estou com cara de babaca. Porque os novos estão chegando, eu estou ensinando, e as decanas estão... Acho que o fio engatou ali no prego da porta, e quanto mais elas andam, começa a desfiar. Quem me ouve me chama de babaca, porque, poxa, ele fala para nós só porque a gente é novo e as decanas pode. Pudor, meus irmãos. A questão não é calça,
Não é saia. Isso é para homem também, tá? Porque Satanás já tem espremido demais assim, não tem? É, meus irmãos, é engraçado, né? Gentil presença. Ó, pastor Adeilton que mandou eu pregar. Pode bater nele aí. Agora, o que mais importa, aí é o detalhe diferencial, para eu não apanhar depois. A sétima característica, Deus é... Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta estar com a Bíblia debaixo do braço se não tiver presença de Deus, porque a presença faz a diferença. E pasmem os senhores, o nosso cristianismo já não influencia em muitos lugares. O próprio Deus já dizia no Apocalipse: eu estou do lado de fora. Nós pregamos isso muito para o ímpio, não é errado não. Só que a palavra imediata é para a igreja. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ei! Deus já está de fora de muitas solenidades cristãs. Isso é lamentável. Mas Davi não. Olha, ele é habilidoso, ele é destro e tem um diferencial. Deus é com ele. E aí, meus irmãos, lembra como nós começamos? O espírito atormentador vai lá, possessa Saul. Aí vem 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Davi começa a tocar harpa, E quando Davi começa a tocar, o espírito maligno vai embora. A presença do Senhor começa a tomar o ambiente, aleluia. Saul vai entendendo que ali não é um seresteiro. Saul começa a entender que ali não é só um professor de música. Saul entende que ali tem um crente adorador que adora a Deus. 1 Samuel 16, 23, e o Espírito do Senhor ia embora de Saul toda vez que Davi tocava a harpa. Coloque-se de pé. E Deus é com ele. Essa percepção você precisa ter de você mesmo. Porque muitas vezes você fica perdido. Ah, será que Deus é comigo? Você tem que ter certeza. As pessoas têm que olhar para você, para a sua vida, para a sua casa, para a IBEV e dizer: Deus está naquela igreja. Atos dizia que aquela igreja, por causa da presença do Senhor, caía na graça do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Eu me lembro certa vez, para encerrar, em um culto, um pregador elitista pegou o microfone em uma santa ceia para citar a passagem bíblica. E ele citou o Salmo 23 com todas as vírgulas, pontos e aspas. Citou o Salmo 23. Foi cirúrgico. Deu um baile na sua oratória. E depois o irmãozinho pegou o microfone e começou a citar o Salmo 23. Quando ele terminou de citar o Salmo 23, falando todo errado, que ele levantou a cabeça, a igreja estava em prantos. E aquele que primeiro citou o Salmo ficou encucado com isso. Abordou o irmão depois do culto e disse: eu não entendo. Eu citei categoricamente o Salmo de número 23 e não aconteceu nada. E tu citou o Salmo todo errado. E a igreja recebeu isso com um diferencial tremendo. O que aconteceu? Ele disse: a diferença entre mim e você é que você conhece o Salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do Salmo. Oh, aleluia, a presença de Deus é que faz diferença na tua vida.
Eu perguntei para o Lucas ainda há pouco, quando ele descia, tu vai saber a resposta agora, que ele estava cantando da sarça, que o fogo veio e a sarça não se consumia. Por que a sarça não se consumia? Pelo mesmo motivo do maná que estava na arca. Quando você está na presença de Deus, ninguém te destrói. A presença de Deus te preserva. Levanta a mão para o céu e adora ao Senhor. Levanta a mão para o céu e seja renovado nessa noite renovada. Ei, vão olhar para você depois desse culto e vão dizer: eu conheço um crente. Haragassou, Maragachei, Hanamassou, Decai. É lá da IBEV ele. Quando ele prega, o negócio é diferente. Não é por causa da formação teológica dele não, porque teólogos tem muito. Eu conheço um jovem da IBEV que canta, mas não é só porque ele fez aula de música não, porque aula de música muitos fizeram. É porque quando ele prega, quando ele canta, quando ele ora, quando ele adora, a presença de Deus é real, é real, é real, é real. Ei, você que está me ouvindo aí no seu lar, receba a presença de Deus que despedaça todo jugo. Caia por terra agora as investidas de Satanás. Receba mais de Deus nessa noite, jovem. Receba mais de Deus nessa noite, meu irmão. Deixa a presença de Deus dominar a tua vida. Deixa a presença de Deus dominar o teu lar. Aleluia, seja um referencial na história cristã. Seja um pai diferente, uma mãe diferente, um crente diferente, aleluia, um jovem diferente. Adore a Deus e seja renovado em nome de Jesus.